O tema da minha palavra hoje é o poder e o valor da consagração. Repita comigo: o poder e o valor da consagração. E é disso que hoje eu vou falar aqui nessa igreja, sobre consagração. Nós falamos muito sobre purificação, sobre unção de Deus, mas está na hora de nós aprender um pouco sobre consagração. Cadê os consagrados do Senhor em nome de Jesus? Levanta a mão e fala: eu sou consagrado do Senhor. Abre a sua Bíblia em Levítico capítulo 8 e vamos ler o verso 33, por favor. Levítico 8, versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: também da porta da tenda da consagração não saireis por 7 dias. Repita comigo: não saireis da porta da congregação por 7 dias, até o dia que cumprir a vossa consagração. Por 7 dias o Senhor vai vir e vai te consagrar. Quantos acreditam que Deus vai fazer isso nessa noite em nome de Jesus? Mas é muito interessante nós entender um pouquinho de Levíticos. Por que que Deus está pedindo para o povo se consagrar? Naquele tempo, uma pessoa se consagrar tinha que chegar na tenda do encontro e ficar lá 7 dias e 7 noites para se consagrar perante o Senhor. Depois desse dia ela estava consagrada. Mas a pergunta é: por que que vocês acham que Deus pediu isso para o seu povo? Será por quê? Será que seria por causa do pecado? Por incrível que pareça, não era por causa do pecado. Porque se o caso fosse pecado, existia um ritual chamado purificação. Fala, purificação. Para o pecado tinha purificação, mas aqui está falando sobre consagração. Quando Jesus foi no casamento, onde transformou a água para o vinho, a Bíblia fala que Jesus precisou de vasilhas, e na casa do noivo tinha 7 tralhas, e ele pediu que enchesse ela, e aquelas tralhas era para ser usada na purificação do judeu. Então, se fosse pecado, tinha purificação. Então, o caso aqui não é pecado. Você está na porta da tenda da consagração. O caso era a pessoa estar consagrada a Deus. Ou seja, Deus orientou o seu povo a consagrar, porque não basta estar limpo do pecado, nós precisamos também estar consagrados ao Senhor. Repita comigo: não basta. Mais forte: não basta estar limpo do pecado, tem que estar consagrado ao Senhor. Coloca a mão no seu coração, fala: Senhor, Tu me libertou naquela cruz, e é por isso que eu me consagro hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Consagração é um passo a mais. Consagração quer dizer: eu tenho um dono. Consagração quer dizer: alguém manda em mim. Consagração quer dizer: alguém pagou um preço por mim. Consagração quer dizer: não tenho vontade, alguém tem uma vontade maior do que a minha. Isso é consagração. E desse tempo para cá, igreja, até antes da pandemia, eu tenho visto por que as pessoas estão desistindo, por que as pessoas estão abandonando a sua fé, por que as pessoas estão abandonando a sua igreja, abandonando as suas promessas, abandonando o seu ministério. Hoje é muito fácil um ministro de louvor chegar e falar assim: eu não vou mais tocar na igreja, eu não quero mais isso para mim. Ou um líder de célula falar assim para mim: cansei, não quero ser mais líder de célula, quero entregar a minha célula. Ou um pastor chegar e dizer: eu vou fechar esta igreja, vi que não tem mais jeito. Eu tenho visto pessoas abandonando a sua salvação por causa de alguns prazeres que tem lá no mundo.
Existem pessoas que estão abandonando Deus. Quem já viu pessoas abandonando Deus aí? Levanta a sua mão. Por que elas estão fazendo isso, gente? Repita comigo, por falta. Fala, por falta de consagração. A consagração te estabelece. A consagração a Deus deixa você firme. É a consagração a Deus que não deixa você cair. E mesmo se você cair, Deus te levanta, porque você é uma pessoa consagrada para Ele. Consagração quer dizer, alguém manda em mim e eu pertenço só a um dono, que é Deus. E eu te pergunto, quem você pertence? Fala, eu pertenço a Deus. Eu sou consagrado do Senhor, pela glória de Deus. Amém, igreja? Tudo bem com vocês aí? Vamos falar sobre isso. Por que existem pessoas que desistem? E por que existem pessoas que avançam? Será que alguns são mais fortes do que os outros? Será que é isso, igreja? Eu não acredito nisso. Porque se você está fraco, pede força que Deus te dá. Eu não acredito que alguns estão desistindo. Não é porque uns são mais fortes do que os outros. É por falta de consagração. E consagração é uma coisa séria. Se não tiver consagração, não tem como você alcançar as promessas de Deus. Consagração te dá força para vencer o pecado. Consagração é a responsabilidade de servir a Deus. O maior alvo da consagração é você ser usado por Deus. Consagração significa, Deus vai encher a tua mão. Quantos querem que Deus encha a sua mão em nome de Jesus? Isso é consagração. Mas muitos não entendem o que é consagração. A coisa mais importante na vida de um crente, de um homem de Deus, seja bispo, seja pastor, seja um líder de célula, seja um membro da igreja, a coisa mais importante na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, chama-se duas coisas: unção e consagração. Repita comigo, unção e consagração. Eu não quero falar da unção, eu quero falar da consagração. Ou melhor, vou dar uma palhinha sobre unção. O que é unção? Unção é Shekinah. Unção representa a presença de Deus. Eu conheço pessoas que foram curadas com a unção de Deus. A unção ela liberta. A unção abre as portas. A unção é tudo na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Mas nós também precisamos não só buscar a unção de Deus, nós precisamos também buscar a consagração a Deus. Por quê, bispo? Porque a unção, ela vem de Deus. A consagração é pessoal. A unção você não perde. A consagração você perde. A unção, por incrível que pareça, existe pessoa que é tão ungida, que você sente a unção daquela pessoa. Quem já sentiu isso já? Você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa é ungida. A unção, você sente, você vê a unção. A consagração só Deus vê. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, para você que está em casa, você está me ouvindo, a partir de agora, você será o consagrado do Senhor, em nome de Jesus. Levanta tua mão e fala, eu recebo essa palavra, pelo nome de Jesus Cristo. Vamos falar. Eu estou separando o que é unção e o que é consagração. Nós devemos buscar os dois. Escutem. Nós devemos buscar os dois, unção e consagração. Mas eu vejo que muitos só querem unção, mas muitos não querem a consagração. Antes de um rei sumir um trono, antes de colocar uma coroa na cabeça de um rei, o que colocava antes na cabeça do rei? Enchia um chifre cheio de azeite, derramava sobre a cabeça do rei. Ali o rei era ungido. Depois que o rei era ungido, quer dizer, era uma unção sobre a capa, ou seja, era uma capa cobrindo o rei. Então o rei tinha sabedoria para dirigir o seu povo, abençoar a sua nação. Isso
era a unção. Mas, se fosse um dia para você escolher entre a unção e a consagração, eu deixo claro, gente, por favor, os dois são importantes. Mas se fosse um dia para você escolher entre a unção e a consagração, qual seria a tua escolha? A consagração. A consagração. Por quê, bispo? Porque eu conheço pessoas na Bíblia que foram ungidas. Elas continuaram sendo ungidas, mas não continuaram consagradas ao Senhor. Quem, bispo? Rei Saul. O rei Saul foi um homem que foi ungido por Deus. Deus escolheu ele, como escolheu a mim, escolheu você. Ele foi ungido. Todo mundo fala muito mal de Saul, mas se você ler a Bíblia, 1 Samuel em diante, você vai perceber que Saul fez muitas coisas boas também. Mas com o tempo ele se tornou um rei malvado, porque ele perdeu a consagração e ficou com a unção. Sabia disso? A Bíblia fala que esse rei chamado Saul, por não valorizar a consagração, ele tinha sido ungido, mas não valorizou a consagração. Sabe o que aconteceu com o rei? A Bíblia fala que Saul mandava matar profetas, mandava matar sumos sacerdotes. Ele quis matar Davi, que lutou um dia as suas guerras. Olha que coisa doida. Ele continuou ungido, mas ele continuou consagrado a Deus? Não continuou. Um dia Davi entrou num arraial, cortou um pedaço da orla do seu vestido e disse para o rei Saul. E o rei estava querendo matar Davi. Quem queria matar Davi não era qualquer um, era o rei de Israel. Davi tinha a oportunidade de matar o rei, mas ele não matou o rei Saul. Por quê? Pelo contrário, Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Nós precisamos valorizar não só a unção de Deus, mas nós também precisamos valorizar a consagração a Deus. Consagração é joelho dobrado, consagração é sacrifício, consagração é uma entrega. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, unção e consagração sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Eu dei um exemplo de um ser humano que estava ungido, mas perdeu a consagração. Agora eu vou dar um exemplo de um ser espiritual que é ungido, mas perdeu a consagração. Quem, bispo? Lúcifer. Abre a sua Bíblia, Ezequiel 28, capítulo 12, e nós vamos ler até o verso 14. Hoje eu declaro em nome de Deus, vai te dar força para você vencer todas as tuas barreiras em nome de Jesus. Ezequiel 28, capítulo 12, vamos ler comigo, igreja. Diz assim: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura, estava no Éden, jardim de Deus. Escuta essa, igreja. A Bíblia está falando que Lúcifer, ele era o que, gente? Aferidor da medida. Sabe o que significa isso? Ele era um termômetro de tudo que era sagrado. Sabia disso? Quando se falava de beleza, era só olhar para ele. Ele era a medida da beleza depois de Deus. Quando se falava de lealdade, de fidelidade, olhava para ele. Ele era a medida de tudo. E a Bíblia fala: estava no Éden, jardim de Deus. Aonde ele se encontrava? Fala no Éden, jardim de Deus. Sabe o que significa isso? Lúcifer estava no secreto de Deus, aonde Deus estava o quê? Projetando o homem. Deus fazendo o homem. Quem estava olhando o homem lá? Ele. Olha o que acontece. Todas as pedras preciosas eram a tua cobertura. O sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda e o ouro, e as obras dos teus tambores e dos teus pífaros
estava em ti, no dia que foste o que é criado, foram preparados. Só que Deus quer dizer isso aqui. Só que significa o jaspe, o ouro, o diamante em Lúcifer, não significa valores, significa que ele era cheio de poder. Quando acredita que Deus vai te encher de poder em nome de Jesus. Fala que o som do tambor, do tamborim, da gaita, da flauta, se encontrava onde? Dentro de Lúcifer. Ou seja, se Lúcifer abrisse as suas asas, saía som de dentro dele. Qualquer movimento que Lúcifer fizesse, saía louvor para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Deus nem precisava de um coral. Lúcifer por si só já saía o som da adoração para Deus. Muitos falam assim: por que Deus criou Satanás? Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, que significa um anjo cheio de luz. Ele se tornou Satanás, sabe por quê? Está no versículo 14, por que ele se tornou Satanás? Vamos lá? Versículo 14: tu eras querubim ungido para proteger. Lúcifer era o quê? Lúcifer era querubim o quê? Ungido, fala, ele era ungido. O que é unção? Capacidade. Unção te dá uma capacidade que outras pessoas não têm. Você com a unção de Deus faz coisas que outras pessoas não conseguem fazer. O único anjo, o único querubim que foi ungido no céu foi ele. Eu estou falando disso aqui porque mais tarde você vai entender o que é consagração, o que é unção. Diz assim: tu era querubim ungido para proteger, estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras, afogueada andava, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou o que, igreja? Iniquidade. Ou seja, esse ser espiritual foi ungido, mas por ele não preservar a sua consagração a Deus, ele ficou ungido, mas perdeu a consagração. E quando você perde a consagração, você se torna alguém que você nunca gostaria de ser. E esse se tornou o quê? Um demônio ungido. Por quê, bispo? Porque consagração requer um preço. Consagração requer uma escolha. Não é fácil se consagrar. Nós precisamos se consagrar todos os dias da nossa vida. Por que Satanás coloca uma nação contra a outra? Porque ele foi ungido para proteger. Hoje ele usa a sua unção para atacar. Como é que ele consegue destruir casamento, colocar o marido contra a esposa, igreja? Como é que ele consegue colocar enfermidade nas pessoas? Como é que ele consegue colocar um filho contra o pai? Trazer guerra? Porque ele foi ungido para proteger. Mas ele está usando essa unção para quê? Para fazer o que não deve. Por isso eu falo, busque a unção de Deus, mas nunca se esqueçam de pagar o preço da consagração. E não existe consagração se não for na leitura bíblica. Não existe unção se não for, se não existe consagração se não for na obediência. Não existe consagração se você realmente se sacrificar na presença de Deus. Quando você se consagra, você está dizendo: eu pertenço a alguém, e esse alguém é Deus na minha vida. Aleluias. Levanta a tua mão e fala assim: eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Uma vez um jovem falou assim para mim: bispo, naquele tempo eu era pastor. Aliás, eu sou pastor, pastor que cuida das vidas, amém, gente? Bispo tem função, pastor tem trabalho, então estou aqui para trabalhar. Um dia um jovem falou assim para mim: pastor, eu já fui batizado nas águas. Se eu já fui batizado nas águas, já arrependido dos meus pecados, porque o batismo é por arrependimento de pecados, eu também já fui consagrado naquele dia. Eu falei: sim, mas você, eu concordo, foi para o arrependimento do pecado, e também mostra que você foi consagrado a Deus. Mas
Se você não zelar pela sua consagração todo dia, o velho homem que se afogou, esse mesmo velho homem também sabe nadar. Nós temos que todo dia se consagrar ao Senhor. Por isso que nós consagramos a nossa casa, por isso que nós consagramos a nossa empresa, por isso que nós consagramos nossos filhos, por isso que nós consagramos nossos dízimos, nossas ofertas. Sabe por quê? Porque quando Satanás e os seus principados olham para nós, eles olham assim, querendo nos tocar, desejando nos devorar, mas não pode. Por quê? Porque todo consagrado só pode ter o quê? Um dono só. Então o diabo não pode tocar. Sabe por quê? Porque você já tem dono. Escute bem, igreja. Eu não gosto de ver ninguém falando mal de congregação dos outros, falando mal de igreja dos outros. Isso não está certo. Mas existem algumas coisas que nós também precisamos entender. Eu já vi muitos pastores que perderam a consagração e continua revelando a vida das pessoas, mas a vida dele ainda é bagunçada. Não é verdade, Bispo Marcos? Existem muitos que pregam e as pessoas se convertem ao Senhor, mas não é um bom exemplo dentro de casa. E eu pergunto, com qual unção que essas pessoas estão fazendo isso? Aliás, com qual poder que eles estão fazendo isso? Com o poder da consagração ou com o poder da unção? Eles estão fazendo isso com o poder da unção. Bispo, por que Deus não tirou a unção de Satanás? Você já sabe da resposta. Porque o que Deus dá, Deus não toma. Ele é fiel. Repita comigo, Deus é fiel. Fala assim, eu quero ser ungido por Deus, mas jamais eu vou deixar minha consagração. É em nome de Jesus. Agora eu não sei se vocês vão gostar daqui em diante da minha pregação mais, sabia? Escute só. Igreja, algumas pessoas procuram argumento para cobrar de Deus o seu crescimento e a sua plenitude em suas vidas. O primeiro argumento que muitos usam é o argumento do pecado. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu não mato, eu não roubo, eu não traio minha esposa? Ou usa o argumento da unção: eu sou líder, eu trabalho para Deus, eu já preguei para tantas pessoas. Mas nada vai trazer plenitude para você se você não tiver consagrado para Deus. Consagração não te dá só poder, consagração te dá resultado. E eu declaro em nome de Jesus Cristo, Deus vai te dar resultado a partir de hoje. Levanta a mão e fala: eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Deus está falando comigo. Deus quer algo a mais de mim, e eu vou entregar. Eu não posso ter dois senhores, eu só posso ter um, e a esse eu tenho que me consagrar. Eu entrego a minha vida, e tudo que eu tenho, e tudo que eu sou, para Deus. Consagração só existe se você pagar um preço. Não existe consagração sem preço. Quem está entendendo a palavra hoje aqui à noite, em nome de Jesus? Nós estamos nessa semana aí de jejum e oração. Quando estão levantando 5 horas da manhã, aí orando, o que é que você está fazendo? 5 horas da manhã, você está se consagrando ao Senhor em nome de Jesus. Quando você jejua, é bom jejuar, gente, é bom. Quem gosta de jejuar, fala: bispo, eu adoro jejuar. Eu não gosto de jejuar de jeito nenhum. Quando a gente faz jejum, a gente passa mal, dá dor de cabeça, a gente fica fraco, dá mau hálito. Meu Deus do céu, a barriga cola na costela da gente. É ou não é, gente? É assim ou não é? É ou não é? Mas por que nós fazemos isso? Nós estamos pagando um preço para se consagrar. Nós estamos humilhando a carne, dizendo: carne,
tu faz parte da minha vida, mas tu não manda na minha vida. Quem manda na minha vida é o Espírito de Deus que está sobre mim, e é por isso que eu estou te machucando. Sente isso aí agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo vem e te fortalece, e as portas se abrem. Olha para o seu irmão e fala: em nome de Jesus, irmão, você nunca mais será o mesmo. A partir de hoje, você sabe o que deve fazer. Deus está querendo algo a mais de você, e eu vou dar o que Ele pede. A minha consagração depende de mim, não depende de Deus, e Ele vai ter em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso demais. É tão bom ler a palavra de Deus. É maravilhoso ler a palavra de Deus. Você está em casa, consagra a sua casa, consagra os seus filhos. Quando comprar um carro, seja usado, seja novo, chama o pastor: pastor, consagra meu carro em nome de Jesus, eu quero ouvir um amém. Consagra o teu dinheiro, consagra a tua saúde, consagra. Alguns vão falar assim: por que tu não bebe, tu não gosta de beber? Assim, eu gosto de beber, eu gosto de fumar, eu gosto. Mas por que tu não faz isso? Porque eu sou consagrado do Senhor, e é por isso que eu estou fazendo isso aqui agora. Aí sim você está mostrando que existe o dom na tua vida. Sabe o que acontece? Na consagração só pode ter um só na tua vida, e aquele que tiver na sua vida, ele tem a responsabilidade de pagar esse preço. Ele tem a responsabilidade de pagar esse preço por você. Por isso que você só pode ter um só. Por isso que Deus fala: não tem como servir dois senhores. Só que muitos querem servir a Deus e querem servir outras coisas. Não é verdade, gente? Deus falou aqui uma coisa: quando você quer servir a Deus e quer servir outras coisas, você quer fazer de Deus o teu amante. Deus não nasceu para ser o teu amante, Deus nasceu para ser o teu dono. Estou encerrando a minha palavra, igreja. Eu vou dar um exemplo agora de um profeta chamado Oséias. Tem um livro de Oséias, talvez você nunca leu esse livro, e tem uma história muito linda, do capítulo 1 até o capítulo 3. A Bíblia fala que Deus disse ao profeta Oséias: Oséias, vai e se casa com uma prostituta. Se case com ela. E o nome dessa prostituta se chama Gomer, se eu não me engano o nome, Gomer. E ele se casou com essa prostituta. Isso para um judeu é inadmissível, mas ele tinha que obedecer a Deus porque ele é profeta. Ele foi lá e se casou com ela. Mas a Bíblia fala no capítulo 3 que essa mulher, com o tempo, foi vendida como escrava no mercado. Ela foi vendida como escrava. Esse mesmo profeta que era marido dela, Deus fala para ele: Oséias, vai no mercado de escravos e compra a tua mulher de novo. Gente, vamos ler esse versículo? Não custa nada nós ler. Vamos lá, vamos lá. É tão bom ler a Bíblia. Eu gosto da Bíblia. Quantos gostam de ler a Bíblia em nome de Jesus? Quantos gostam? Amém? Tem que ter Bíblia. Pregação tem que ter Bíblia. Vamos lá. Isso. Oséias capítulo 1, por favor. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Muita calma nessa hora. Oséias capítulo 1 diz assim: quando o Senhor falou pela primeira vez, versículo 2, tá? Oséias 1, versículo 2. Quando o Senhor falou pela primeira vez, por meio de Oséias, ao povo de Israel, ele disse: Oséias, vá, se case com uma prostituta do templo pagão. O templo pagão era o templo de Baal.
Baal estava agora dominando o povo. O povo não queria mais saber do Deus de Jacó, do Deus de Abraão. O povo queria saber de quem? De Baal. O povo não queria mais Deus como seu único dono. Foi por isso que ele mandou ele casar com aquela prostituta, para dar um exemplo para aquele povo. Ele disse que vá se casa com uma prostituta do templo pagão. Os filhos que nascerem serão filhos da prostituta, pois o povo de Israel agiu como uma prostituta, e eles foram infiéis e me abandonaram. Ou seja, o povo não estava aceitando a Deus. Eles perderam a consagração por causa disso. Não aceitava mais a Deus como o único Deus da sua vida. Eles aceitavam Baal, mas queriam aceitar a Deus, e Deus não queria isso. Versículo 3. Olha o que Oséias fala no capítulo 3. A Bíblia fala que essa mulher depois foi vendida no mercado de escravo. Versículo 3, capítulo 1 diz assim: o Senhor Deus falou de novo comigo e disse: vá, ame a adúltera, uma mulher que tem um amante. Ame a si mesmo, como eu amo o povo de Israel. Fala, Deus é maravilhoso. Fala, Deus é maravilhoso. Embora eles adorem outros deuses e lhe ofereça bolos de passas. Fui e comprei a mulher por 15 barras de prata e 150 quilos de cevada. Fala, consagração tem de existir um preço e um dono. O que é que Oséias está fazendo aqui, gente? Ele está comprando a sua esposa de novo. Olha só o que ele disse para ela. Disse Oséias: por muito tempo você vai esperar por mim. Repita comigo: por muito tempo você vai esperar por mim. Ele está falando isso para ela. O que é que Oséias está querendo dizer? Oséias está dizendo: você se deitou com muitos homens, você abandonou nossos filhos, você abandonou nossa casa, você me abandonou, e agora você vai ter de esperar por mim. Ou seja, Oséias está dizendo: você precisa se consagrar, porque eu te comprei. Quantos estão entendendo isso aí? Olha só, você vai ter de esperar por mim. Durante esse tempo, não se torne prostituta e nem se entregue a um amante. Eu também esperarei por você. Quantos podem dar uma salva de palmas para a palavra do Senhor? Só que Oséias está dizendo: você é minha esposa. Você precisa ser consagrado a mim, porque eu comprei você de novo. Mas o que levou aquela mulher a tomar que atitude? Eu acredito que ela se casou. Com o tempo ela saiu da casa, se tornou uma prostituta de novo. E o mundo, a prostituição dela, levou ela a ser uma escrava. Foi ferida, foi machucada. E estava valendo por muito menos. Mas ela não esperava que o seu marido fosse aonde? Naquele supermercado de escravo, comprar ela. E ele foi e comprou, ou seja, ele pagou um preço por ela. Ele fala: espere, você vai me esperar agora por um bom tempo, e eu também vou ficar aqui te esperando por você. O que é isso? Isso é consagração. E eu queria perguntar para vocês: por que nós devemos ser consagrados ao Senhor? Porque alguém um dia pagou um preço por mim, e também pagou um preço por você também. E não pagou com prata, nem com ouro, nem com cevada. Pagou, sabe com o quê? Com sangue derramado. Ele me comprou e te comprou. E é por isso que nós devemos todos os dias da nossa vida se consagrar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós pertencemos a Jesus, que nos comprou do meio das trevas para a luz. Nós precisamos da consagração para que todo dia nós possamos servir e adorá-lo para sempre, em nome de Jesus. Oh Deus, eu descobri isso. Por que as pessoas estão desistindo de Deus? Por que as pessoas estão abandonando a igreja? Quantos não querem desistir de Deus? Quantos não querem? Se consagra ao Senhor e você nunca mais vai desistir de Deus. Nunca mais. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata.
30 moedas de prata é um preço de um escravo. Ele foi vendido pelo valor de um escravo. Ele foi vendido. Mas lá na cruz do Calvário, ele trocou a etiqueta e colocou o quê? O preço do sangue. Eu comprou o mundo inteiro com a minha morte agora. Ele me comprou, Ele te comprou. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor que sai da tua boca em nome de Jesus Cristo. E eu sei que Deus está falando com muitos aqui, como Deus está falando com muitas pessoas que estão em casa. Eu sei que você está fazendo algumas entregas aí. Vai existir pessoas que vão falar que você é bitolado, que você é um doido, mas você não é bitolado, você não é um doido. Deixa quem quiser falar. A realidade é que eles estão no mesmo nível de consagração que você se encontra hoje, a partir de agora, em nome de Jesus Cristo. Ele nos ama. Consagração é tudo. Repita comigo: consagração é tudo.